Olá pessoal, vamos lá, vamos falar aí um pouco das retas paralelas e retas transversal, né? Falando sobre o tópico de ângulos, né? Então é muito importante. Então nós vamos falar de ângulos. Então, ângulos, nós podemos retratar o seguinte. Então, como nós estamos falando de duas retas, né? Reta R e S é a reta T. Tá? Então, o que nós estamos falando aí são de ângulos correspondentes. Tá? O que são os ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes são ângulos que se correspondem, né? Se correspondem com mesmos lados. Né? Então, por exemplo, eu posso dizer que esse ângulo correspondeu com aquele, eu posso dizer que esse ângulo aqui vai corresponder com esse ângulo, tá, pessoal? E esse ângulo aqui automaticamente vai corresponder com quem? Com esse outro ângulo. São ângulos, né, correspondentes, correspondentes. São ângulos iguais. Então, são ângulos iguais. Então, se eu tenho duas retas paralelas e tenho esse ângulo aqui vale, vamos mudar aqui um pouco, vale 32 graus. E esse ângulo automaticamente vai valer quantos graus? Esse aqui é o valor de x. Se esse ângulo, tá? Se esse ângulo é correspondente com esse, então significa que x é igual a quanto? A 32. Então são os mesmos valores, tá? Então continuando, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Continuando, dado duas retas paralelas, uma reta transversal, e vamos falar agora dos ângulos opostos, falar dos ângulos opostos pelo vértice, tá? Ângulos opostos pelo vértice. O que são os ângulos opostos pelo vértice, pessoal? Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que são nada mais, nada menos que são ângulos que são opostos um ao outro, com uma determinada, dado duas retas. Então, eu posso falar que esse ângulo aqui é um ângulo oposto a esse outro ângulo, ok? São ângulos opostos. Então, logo, sabemos que os ângulos opostos também são o quê? São iguais. Então, os ângulos opostos são ângulos iguais, tá? E também podemos falar dos ângulos alternos, internos. Quem são os ângulos internos, alternos internos? Mesma coisa, dado duas retas, R paralela com a reta S, onde eu tenho T, os ângulos, tá? Alternos internos são ângulos internos porque eles estão internamente nessa reta, tá? Internamente. Vou pegar aqui que tá meio feio, tá? Então, ele faz parte desse conjunto interno aqui. Então, logo, o que são ângulos alternos? Alternos, o próprio nome já fala, eles se alternam, né? Eles se alternam. Então, se eu decifrar esse ângulo aqui, tá? Se eu colocar esse ângulo,
Quem é o ângulo alterno com esse ângulo? Só pode ser esse, tá? Esses são os ângulos alternos, porque além deles estarem do lado interno das duas retas, eles estão se alternando. Um está de um lado da reta, que é a reta transversal, e a outra está do outro. Porém, eles são ângulos o quê? Iguais. Por que iguais, professor? Por quê? Porque se você for analisar esse ângulo aqui, eu vou pintar de amarelo um ângulo correspondente, que seria esse ângulo aqui, tá? Então, esses dois ângulos, essa relação desse ângulo com esse ângulo é uma relação de correspondência, eles correspondem. E ao mesmo tempo, a relação desse ângulo com esse ângulo são ângulos o quê? Opostos pelo vértice. E ambos são iguais. Então, por esse motivo, os ângulos alternos internos também são iguais, tá ok? Os ângulos, tá? Alternos, externos, tá? Então, dado também duas retas, sendo uma reta transversal R, S, T, onde R e S são paralelos. Então, símbolo, tá, pessoal, de paralelo. Então, logo, alternos externos. Por que externos, pessoal? Porque eu vou trabalhar com essa relação das extremidades das duas retas paralelas. Ou seja, alternos. Então, eles têm que o quê? Eles vão ter que se alternar. Então, se eu pego esse ângulo aqui, tá? Se eu pegar esse ângulo, um ângulo que vai se alternar na minha reta é esse ângulo, tá? Então, são dois ângulos. Se eu pegar um outro ângulo, se eu pegar, por exemplo, esse ângulo, que é externo também, da minha reta, eu vou ter esse outro aqui que está se alternando, tá? Peguei os dois que estão se alternando. Então, são ângulos alternos externos que também são iguais, tá? Ah, mesma pergunta, por que são iguais? Porque se eu pego esse ângulo, tá? Vou fazer uma relação aqui. Se eu pego esse ângulo e fazer esse ângulo, tá? Fazer esse ângulo. Ele é oposto a esse outro ângulo aqui, ó, tá? Oposto, e ângulos opostos não são iguais. Então, isso prova também que esse aqui é correspondente com esse. Então, logo, eu tenho que os ângulos alternos externos também são iguais. Tá dando continuidade. Os ângulos colaterais, peraí, pessoal, isso, vamos lá de novo, ângulos colaterais. Que são os ângulos colaterais? Dado também duas retas, uma transversal R e S, onde R é paralelo com S, e eu tenho T. Então, dado duas retas, então logo eu consigo determinar os colaterais, né? Os colaterais, no caso esqueci de colocar, mas os colaterais internos, tá? Quem são os colaterais internos? Da mesma maneira, eu vou trabalhar para o lado interno entre minhas duas retas. Aonde que eu vou ter aqui? Eu posso escolher um ângulo normal aqui. Os ângulos colaterais, ele mesmo já fala. Eles são que ângulos que estão no mesmo, tá? Na mesma lateral.
tá? Os colaterais estão na mesma lateral, de forma interna. Os colaterais são iguais? Não, os colaterais são diferentes. Se tratando de retas paralelas, os ângulos colaterais somam 180 graus, ok? E, da mesma forma, eu tenho os ângulos colaterais externos, tá, pessoal? Da mesma forma, são, dado duas retas paralelas, RS, onde a transversal é T, RS, eu tenho que os externos vão cumprir, os externos vão cumprir, deixa eu apagar isso aqui, ficou meio zoadinho, os colaterais pegam, tá, as partes externas das minhas duas retas paralelas. E, se tratando de ângulos colaterais, eu posso ter esse aqui, externamente, né? E esse aqui, externamente. Ok? E, olhando aqui, já dá para reconhecer que os dois ângulos também são diferentes, tá? E os colaterais externos também somam ângulos, né? A soma dos ângulos é igual a 180 graus. Oh, que 180 feinho. Vamos arrumar esse 180 aqui. Tudo bem que tá fazendo corrida aqui, mas não é para também ficar tão zoado, né? 180 graus, ok? Ótimo, então vamos lá. Então vamos aqui para alguns detalhes, tá, pessoal? Uma coisa que vocês têm que se atentar aí é a todo esse conceito que eu passei para vocês. Por quê? Porque dado duas retas e uma transversal, onde que eu tenho lá novamente R paralelo com S, ok? Onde que eu posso trabalhar com equações. E balancear equações, vocês já até sabem balancear equações. Aonde aqui nós podemos determinar alguns ângulos. Exemplo, um ângulo, eu posso trabalhar com esse ângulo, tá? E posso estar trabalhando com esse ângulo aqui. Ok? E eu posso, dentro dessa condição, aqui, colocar aqui uma equação. Tá? Então, eu vou colocar aqui 3, 2, não, deixa eu colocar aqui 5, não, 3x mais 20 graus. E aqui eu colocar 2x menos 10 graus. Deixa eu apagar que ficou muito em cima. Tá, vamos lá. 2x menos 10 graus. Então, eu tenho dois ângulos aí na base de equação. Aí eu quero determinar com isso o valor de x. Se eu querer saber o valor de x, primeira coisa que eu tenho que saber aí, eu tenho que saber primeiro o conceito. O que esses dois ângulos? A relação desses dois ângulos. Esses dois ângulos são opostos pelo vértice? Esses dois ângulos são correspondentes? Esses dois ângulos são colaterais?
esses dois ângulos são alternos internos ou externos, então eu tenho que ter essa relação. É óbvio que se eu pegar aqui e olhar os dois ângulos aí, eles são internos, certo? São correspondentes? Geralmente os correspondentes, um fica para o lado de dentro da reta, outro fica para o lado de fora. São opostos? Não, porque não estão na mesma vértice. Então, logo, eles são alternos, internos, eles estão se alternando. Eu tenho um outro ângulo aqui, para ser alterno e interno, ele teria que estar se alternando aqui. Então, logo, eles são colaterais. E os colaterais, eu sei que a soma dos dois ângulos formam 180 graus. Então, é aí onde que nós entramos, ok? Onde que nós entramos. Então, eu tenho que espera lá, eu tenho que 3x mais 20 é igual é a soma, né? Porque a soma dos dois ângulos é igual a 180. A 2x menos 10 é igual a 180, tá? É igual a 180, ok? Então, logo aqui gerou-se uma equação, onde que eu vou organizar a minha equação. Então, 3x mais 2x mais 20 menos 10 igual a 180. Estou fazendo passo a passo, tá, pessoal? Então, 5x mais 10 é igual a 180. Logo, 5x é igual a 180. Logo, 10 vai passar para o lado de lá. Então, eu tenho que 5x é igual a 170. Logo, vamos passar para cá. X é igual a 170 dividido por 5. Opa! Então, logo que x é igual a 170 dividido por 5 vai dar 3, vai dar 34, tá? X é igual a 34. X sendo igual a 34, eu achei o valor de x. Ah, mas eu gostaria de saber o valor do ângulo, tá? O valor do x, né? X é igual a 34. Então, se eu quero saber o valor do ângulo, então vamos definir esse ângulo aqui como o ângulo A e esse ângulo aqui como o ângulo B. Então, o valor de A é igual a 2x menos 10. Então, A é igual a 2 vezes 34 menos 10. Então, A é igual a 68 menos 10. Então, A vai ser igual a 58 graus. Então, eu sei que o valor do ângulo A é 58. Automaticamente, 58, e a soma dos dois tem que dar 180 graus. Então, logo, o valor de B, tá? O valor de B teria que ser, tá? 2, vem 5, 6, 7, 8, 2, 122 graus. Será que isso é verdade? O valor de B, eu sei que B é igual a 3x mais 20, ok? Então, B é igual, B é igual a 3 vezes 34 mais 20, tá? Estou descendo aqui um pouquinho para, né, pessoal? Então, logo 3 vezes 4, 12. Veio, então, aqui vai dar 102 mais 20, vai ser B igual a 122, que bateu com o meu resultado aqui, ok? Então, é isso, tá, pessoal? É isso que nós temos que entender.
tá? E dado o mesmo ângulo onde, de repente, eu tenho esse ângulo aqui, tá? De repente eu tenho esse ângulo, tá? E dado a esse ângulo, nós podemos pensar o seguinte: R e S e T, R paralelo com S, tá? Então, logo nós temos que pensar o seguinte: mesmo processo, eu tenho 2x menos 10 e tenho 3x mais, 3x mais 20, ok? Mesmo processo, só que aí o que nós temos aí? Nós temos, bateria fraca, bateria minha está acabando, tem que acabar logo essa aula aqui. Então, nós temos que esse ângulo nada mais é do que um ângulo paralelo com esse. Então, esses ângulos não são colaterais, eles são suplementares, aonde que nós vamos fazer também a soma de 3x mais 20, tá, pessoal? Espera lá. 3x mais 20 mais 2x menos 10 igual a 180, que vai dar o mesmo resultado, tá? Espero ter ajudado um pouco aí. E qualquer dúvida, entre em contato da maneira do possível, eu baixo algumas videoaulas, tá? E a gente vai se falar.